Bom, a nossa pílula hoje, eu estou falando agora um pouco sobre as características de câmera, falando um pouco mais de câmera fotográfica mesmo, de DSLR, né? Essas câmeras semi-profissionais, profissionais, o pessoal está usando bastante hoje, tem da Nikon, da Canon, da Sony, tem várias hoje. Então, quem se interessar, vou passar umas curiosidades sobre isso, né? Então, a gente vai falar sobre um tema interessante. Tem um ditado antigo aqui na fotografia que diz o seguinte, que é aquilo que você viu, você não fotografou. Primeira vez que eu ouvi essa história, eu falei, nossa, que absurdo, como assim? Se eu vi, eu fotografei, claro. Não. Na câmera, essas câmeras de lentes intercambiáveis, que são as monoreflex, se você viu a imagem, você não fotografou. E aquilo que você fotografou, você não viu. E é por isso que muitas vezes a gente fotografa alguma coisa que está em movimento, e você tem certeza que você fez a foto, mas a coisa em movimento não está mais em cena. Foto de passarinho, por exemplo, que você vai, levanta a câmera, está vendo o passarinho na objetiva, no céu, na sua ocular, na hora que você faz a foto, não está mais lá, o passarinho saiu voando, mas na hora que você fotografou, você viu ele lá. Vou explicar por que isso agora. Pedi para o Giba compartilhar, pôr na tela aqui a imagem que eu compartilhei. Isso aqui é uma câmera fotográfica dessas, né? Profissional, semi-profissional, hoje muita gente tem essas câmeras. Acontece o seguinte, dentro dessa câmera, a gente tem, vou explicar o que a gente tem de principal aí. Tem primeiro o sensor, né? O sensor digital, que é o que é responsável por gravar a luz, a imagem que vem pelo objetivo. Na frente do sensor, a gente tem o obturador de cortina, que é o que abre e deixa a luz entrar no sensor, depois fecha, para não entrar mais luz no sensor, só para captar aquele momento da foto. Fora isso, a gente tem na frente um espelho, que é justamente o que recebe a imagem e faz ela subir lá para o visor que a gente olha dentro da câmera e vê a imagem que está lá na frente, né? Esse é o espelho. E lá em cima a gente tem o pentaprisma, que é um dispositivo que é responsável por refletir a imagem que vem do espelho e colocar no visor para a gente efetivamente conseguir enxergar. Tem mais alguns detalhes aí, mas o mais importante para entender esse mecanismo agora, por enquanto, é isso. E na objetiva, na frente, a gente tem o diafragma, que é um mecanismo que é responsável por controlar o tamanho do orifício por onde vai entrar a luz e a imagem e a quantidade de luz que vai entrar. Então, isso tudo está ali na câmera, você está olhando, esse diafragma está completamente aberto, então você está enxergando a imagem lá na frente. Quando a gente aperta o botão para fotografar, vai acontecer isso, o diafragma fecha no tamanho que está selecionado na câmera, que você ajustou o diafragma, ele vai fechar isso, tudo isso vai acontecer no momento que você apertou o botão, em uma fração de segundo acontece isso, ele fecha o diafragma, ele levanta o espelho para que a imagem deixe de subir para o pentaprisma e vá direto para o sensor. E depois disso, ele vai abrir o obturador. Aí a imagem vai atingir o sensor. Notem que, nesse momento, a imagem não está indo para o pentaprisma, você não está vendo a imagem, só que é uma fração de segundo. Para que a gente aperta o botão, acontece tudo isso numa fração de 1 sobre 1000, 1 sobre 30.000, 1 sobre 8.000, aliás, 30.000 não, 1 sobre 8.000, 1 sobre 100 de velocidade. É 1 segundo dividido por uma fração muito pequena. Então, você não percebe, parece que você está vendo a imagem o tempo todo, mas nesse instante, você não está vendo mais a imagem. E aí, ele vai acontecer isso. Aí ele volta, faz tudo de novo e a câmera fica pronta para uma próxima foto. Só que isso acontece muito rápido. E a gente vai fazendo isso em câmera lenta aqui. Mas mesmo assim, isso é muito rápido. Mas significa dizer que nesse instante, você não está vendo mais a imagem na hora que ela entrou e foi para o sensor, ou para o filme, quando era na época do filme. Nesse momento, você não viu a imagem. Por isso que às vezes parece que você fotografou, você viu, mas naquele instante que ela está chegando no sensor, você não está vendo mais a imagem. Simples assim. É uma mágica que eu gosto de explicar para as pessoas entenderem o mecanismo de um monte de mágicas acontece no momento que você aperta o botão. Semana que vem a gente vai falar sobre mais um aspecto interessante dessa mágica toda que acontece. Simples assim.
Tá sem áudio, Giba! Sem áudio. Eu estou desligando aqui porque tem duas gatas gemendo aqui na porta, aqui fica difícil. Tá. Na passada, você havia falado de, do Flash. Eu procurei aqui nessa minha e não achava o Flash no lugar onde você indicou. Eu falei, Cuca, na minha não tem. Aí eu fui pegar agora, pouco, e descobri que a minha está aqui, o controle do Flash. Deixa eu ligar, que a máquina está desligada. Opa. Ah, que a bateria acabou. Legal, né? Bem na hora que a bateria acabou. Mas ele está aqui, o controle do Flash. Ah, tá. Porque, É uma aliás, pena que nessa sua... é uma pena que a bateria acabou justo agora, porque eu deixei ligada e esqueci. E uma outra coisa, que você já me deu um toque uma vez aqui, e eu sempre me perco, se você um dia puder falar, é da questão do controle do diafragma F4, F5, F6. Na minha, ela não tem um botão aqui. Eu geralmente eu peno para achar esse botão para acertar no menu a abertura, tá? Quando eu estou Na no verdade, manual, quando eu estou no manual, obviamente, né? Eu quero tirar eu no posso manual, fazer um... porque uma outra coisa que eu gostaria muito que você falasse, que é o seguinte, que não sei aonde nós vimos, acho que o nosso grupo lá Despertar, Do olhar. não, é que o pessoal, você tem um dia eu gostaria que você falasse sobre isso. Não é porque o sujeito tem, eu acho que você deveria falar, porque foi um caso que aconteceu com você. Isso é sugestão de pauta. Não adianta eu ter uma baita máquina dessa, o neguinho chegar, com uma máquina dessa você tira qualquer foto, mas se eu não sei mexer, nem achar onde está o diafragma, não vou tirar nada, né? Então, Verdade. precisa de não tem que ser fotógrafo mesmo, não basta ter uma bela de uma máquina, colocar no automático e sair por aí, senão não regula, É né? verdade. Então, tem que saber manusear, eu acho que isso é muito importante. E, na verdade, assim, isso que você falou é importante, porque, na verdade, todo mundo pode ser fotógrafo, né? Mas precisa compreender como funciona, saber das variáveis todas para saber operar e exercitar a linguagem. Né? Eu sempre digo isso, que não pode ter preguiça, tem que tentar entender, as coisas têm um funcionamento, e quando você domina a técnica, você consegue andar mais rápido, né? Mas eu gostei das dicas aí que você pediu aí, você comentou, né? A sugestão de pauta eu vou preparar sim, é uma coisa bem interessante. Acho que pode ajudar muitas pessoas a usarem melhor seu equipamento. É porque assim, a gente está comprando hoje, compra essas máquinas, que não vou falar tanto faz a marca, mas com precisão melhor, são máquinas caras, mas com qualidade, que é legal, né? Você conhece muito bem essa máquina aqui, nós já tiramos fotos junto, né? Você sabe que com uma lente boa, né? Uma bela de uma lente e tal, mas é preciso saber manusear todos os recursos, né? E que às vezes só olhando no manual lá você não consegue compreender pelo manual. Acho muito legal essas dicas que você tem dado agora com as máquinas, né? DSLR, DLR, etc., mas que Não, e é bacana. verdade, agora, até tem uma coisa interessante que você está falando, que muita gente acaba comprando uma câmera dessa, que fala assim, eu quero fazer fotos melhores. E acaba não fazendo fotos melhores, porque não está entendendo o que está acontecendo ali, né? Então a informação ajuda muito. E uma coisa até eu aconselho, quando a pessoa for comprar uma câmera assim, um pouco mais, investir um pouco mais, algum amigo que é fotógrafo, procura se informar qual que é a melhor câmera para fazer o que eu quero fazer. Que é uma pergunta que muita gente me faz, né? Qual é a melhor câmera? Aí eu sempre digo, a melhor câmera é aquela que vai te atender melhor naquilo que você quer fazer. Então, acho que um fotógrafo que já tem experiência pode te ajudar, inclusive, a comprar uma câmera melhor que vai te atender de uma forma mais fácil também, né? Não adianta também a pessoa falar, vou comprar isso aqui, vai ter que fazer 3 anos de curso para conseguir fazer, e às vezes não é necessário, né? Então, isso ajuda bastante. Legal. Então, essas foram as dicas Pílula Fotográfica.